Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira de segunda-feira, 23 de junho de 2025. Eu sou o Rodrigo Oliveira e uma semana que no pacote interno aqui não tem, aliás, tem alguns dados importantes, mas não tem movimentação em âmbito político, né? Já queria deixar claro aqui que os deputados e senadores estão por aí formando quadrilhas juninas, né? As pessoas têm que entender do que eu estou falando, senão daqui a pouco vai dar problema. Mas estão todos aí em seus redutos eleitorais para as festividades das festas juninas, né? Junto com os seus eleitores. Então aquela história toda da importância de votar logo as mudanças no IOF, etc. e tal, isso ficou para depois, porque é importante, mas não é tão importante quanto um bom quentão, não é isso? Bom, e aí o que acontece? O mercado hoje começa a semana de olho nas reações do Irã, depois do ataque realizado pelos Estados Unidos aí a 3 das principais instalações nucleares iranianas, e parece que uma coisa ficou bastante clara, né? Há ainda um receio de qual vai ser a resposta do Irã, mas a minha impressão é que já ficou claro que o Irã não pode fazer muita coisa, né? Aliás, depois desse ataque, se você imaginar, eu comentava isso com um amigo, se você imaginar que foram 36 horas, né, quase 2 dias completos desses aviões saindo lá dos Estados Unidos, os aviões que bombardeariam o Irã, saindo lá dos Estados Unidos até chegar no Irã, todo mundo no Irã já sabia que isso ia acontecer, todo mundo no mundo todo já sabia que isso ia acontecer e não houve a menor chance de ninguém parar esse movimento. Ou porque havia interesse e que os Estados Unidos fizessem esse ataque, ou porque realmente ninguém é páreo ao poderio militar norte-americano, né? Então, o que parece agora é que as opções de reação do Irã são todas ruins e ele deve escolher a menos ruim. Uma preocupação do mercado como um todo é, obviamente, ali o Estreito de Hormuz, que é por onde passa 1/3, mais ou menos, do petróleo mundial, por onde passa quase 50% do petróleo que abastece a China, que é parceira importante do Irã. Então, se houver esse fechamento, tem um impacto muito grande. Vocês vão lembrar que eu cheguei a falar aqui algumas vezes que alguns bancos americanos colocavam o petróleo lá no nível de $130 o barril, caso os Estados Unidos entrassem na guerra. Mas veja que esse ataque não põe os Estados Unidos na guerra, né? Foi tão cirúrgico esse bombardeio, que parece que é só um negócio, uma injeção, né? Olha, o Israel não consegue atacar aqui, a gente atacou e tá tudo certo, vida que segue, e conflito entre Irã e Israel, eles que se virem, né? E o Irã parece que não tem aquela força, latia muito, mas não morde quase nada, né? O Irã não tem tanta força quanto dizia ter. Então ficou aí com o parlamento iraniano aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz, mas pouca gente acredita nisso. O petróleo começou o dia em alta, chegou a bater 5, 6% de alta, depois recuou, chegou a cair e agora nesse momento está subindo aí 0,70 a $77 o barril aqui na minha tela. Os mercados mundiais, né? Na Ásia, meio misto, né? Algumas bolsas chinesas aí subiram, no Japão ficou praticamente estável, na Coreia caiu um pouquinho, 0,20, e na Europa também misto, um pouquinho mais para o negativo aí, mas também misto nesse momento, né? Os futuros nos Estados Unidos positivos, o que significa que é vida que segue, né? Não parece que vai haver e não parece que muita gente acredita que o Irã vai ter uma resposta que cause muita disrupção, né? Parece que é ruim para o Irã e é pior ainda para os aliados iranianos. A Rússia, obviamente, tem os seus próprios problemas
lá com a Ucrânia, então ajudar militarmente o Irã está praticamente fora de questão. Então o momento para o Irã é muito difícil e isso indica que a resposta não deve ser tão forte ou uma magnitude que mude muito o panorama que a gente tem visto nos últimos dias. Então, o que sobra, né? Sobra não, né? Para onde vão ficar os analistas e os investidores olhando durante essa semana? A gente tem o PCI norte-americano, que é o principal índice de inflação aí de consumo olhado pelo Fed, né? Depois da decisão de manter os juros em 4,25 a 4,50. No Brasil, a gente tem a ata do Copom amanhã, que vai explicar melhor o porquê do aumento de 0,25 na taxa Selic, né, para 15%, e também porque a indicação de que não serão necessários novos aumentos. E na quinta-feira tem o relatório de política monetária, que é o antigo relatório trimestral de inflação, que vai mostrar o que o Banco Central está olhando aí em termos de inflação, e também o Galípolo participa dessa coletiva de imprensa de apresentação do relatório, e aí a gente vai poder ouvir também um pouco da opinião do Galípolo sobre essa decisão mais recente, né? Ainda durante a semana a gente vai ter IPCA 15, IPCA 15 deve apresentar desaceleração aí para 0,24%, depois de marcar 0,36% no mês passado, então a inflação arrefecendo. Se efeito ou não da política monetária ainda muita gente discute, por isso esse espaço para esse aumento de 0,25 ponto percentual na Selic, que eu já tinha falado para vocês que já falei, né, algumas vezes, na minha opinião, foi mais um gesto para ganhar credibilidade, para mostrar independência, e eu acho que o Galípolo foi sensacional nessa decisão e acabou tirando muito custo de política monetária que a gente teria no futuro, né? Então, dado o cenário que a gente tem para frente, parece ser uma boa decisão, né? E os juros reagiram bem, reagiram como a gente esperava. Os juros longos acabaram retrocedendo. Então, a expectativa é de um dia que não será não deve ser um dia muito ruim para a Bolsa Brasileira, tá? Apesar aí da queda de 1,15 na sexta-feira, que era um pouco inesperada na minha opinião. Mas enquanto isso, o dólar subiu um pouquinho, 5,51, e o DXY está aí em alta de 0,60 agora. O DXY, para quem não sabe, é aquela cesta de moedas contra o dólar, que dá uma ideia de como é que a moeda americana está se portando frente às principais moedas do mundo. Está aí em 99 mil pontos, próximo dos 100 mil, que é onde tem ficado aí nos últimos dias. Tá bom? Então, assim, tem PNAD também, tem GPM. Na semana, a GPM deve apresentar mais uma de deflação, mas vai ficar todo mundo de olho aí no Boletim Focus hoje para saber se as expectativas reagiram, as expectativas de inflação principalmente reagiram a essa decisão de aumentar a Selic para 15%, e também para a ata do Copom e para o relatório de política monetária, que são os três principais eventos da agenda econômica dessa semana, e que a gente vai falando mais conforme forem ocorrendo, né? Então, vejo vocês amanhã na nossa live no YouTube às 7h30. Até lá, força Sucupira! Acorda, Sucupira!